Bom, hoje a gente está com um tema que é bastante interessante, né? Que é os efeitos positivos do lockdown na natureza, né? E os desafios para essa nova forma de se fazer turismo. Vou convidar aqui o Luiz Triers. Hoje é o nosso convidado, tá? Para estar falando a respeito, na verdade são dois temas, né? Que a gente vai estar correndo hoje. Né? Bom dia, Luiz. Bom dia, Tudo bom? tudo certo. Ótimo. Bom, falando para o pessoal, nosso tema de hoje, né, Luiz? Os efeitos positivos do lockdown na natureza, né? E os desafios para essa nova forma de fazer turismo, né? Que a gente tem dois temas dentro de um, né? Que são complementares. Bom, Sim. primeiro vou apresentar. Bom, eu sou a Catiele, né? Sou turismóloga, faço parte da diretoria da BBTU, né? Goiás. E vou apresentar o Luiz aqui para vocês, tá? Pra quem não conhece. O Luiz, ele é pirinopolino, né? O gentílico de quem nasce em Pirinópolis, Isso. não é isso, Luiz? Isso. Luiz é observador de aves amador e apaixonado pelo bioma cerrado, temos isso em comum. Ele é tecnólogo em gestão de turismo pela UEG Pirinópolis, né, desde 2013. Isso. Ele também é guia de turismo regional desde 2010 e atua como condutor de visitantes desde 2005. Né? Ele foi condutor e coordenador de turismo de aventura de 2005 a 2014, em Pirenópolis também, né, Luiz? Isso, aqui na E região. também ele foi agente local de inovação pelo Sebrae, também atua aí junto com o Sebrae em 2016. Luiz também foi secretário de Meio Ambiente de janeiro a outubro de 2017 em Pirenópolis e atualmente está como gerente operacional das Cachoeiras dos Dragões, né, que é no Isso, mosteiro zen budista Eixodi, em Pirinópolis, Goiás. Falei certo? Eixodi? isso mesmo. Eixogi. Eixodi, ótimo. Então, Luiz é uma autoridade em falar em turismo de Pirinópolis, né? Isso. Particular também, né, Luiz? Bom, com o tema que a gente tem hoje, Luiz, a gente está aí nesse momento, né? À medida que os seres humanos aí continuam, né, em suas casas em função da pandemia, né, nós presenciamos aí cenas inéditas de animais tomando as ruas de cidade, né? De cidades movimentadas em todo o mundo. Então, esse é um cenário até que me parece um pouco de ficção científica, né? Se a gente for pensar que há um tempo atrás a gente nem imaginaria uma situação dessa, né? Mas é realidade, né? E são efeitos positivos do lockdown, isso que a Isso. gente vai discursar sobre isso, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Luiz. Bom, antes de mais nada agradecer, né, a oportunidade que a BB Tour Goiás está dando da gente falar um pouco sobre esse tema, né, que eu acho que além de ser atual, ele é muito pertinente, né, porque eu acho que o meio ambiente a gente está tendo cada vez mais que rever, né, os nossos conceitos, porque é um tema que ele está sempre se atualizando, né. Agradecer também a Giovana, né, que me convidou para participar dessa live, e é uma profissional que eu admiro muito e sempre me incentiva, né, dentro desse trabalho, principalmente de pesquisa, né. E a E Jo é é um tema maravilhosa. demais. E para mim é uma oportunidade também muito interessante, né? Porque eu já vivo o turismo na natureza, né? Já há bastante tempo, né? Já quase 15 anos, né? Que eu trabalho, 15, 16 anos que eu trabalho no meio ambiente. Então a gente que está mais próximo à natureza, a gente consegue perceber mais as mudanças que a gente vai tendo ao longo do tempo do que as pessoas que às vezes estão no frenesi do dia a dia dos grandes centros urbanos e não conseguem perceber essas variações no clima, na precipitação das águas, na floração de certas plantas, né? Então acho que a Sim. gente que está dentro, né, da natureza, a gente acaba criando um olhar mais apurado para perceber, né, essas modificações. E trabalhando na Cachoeira dos Dragões, né, a gente todo fim de semana estando em um local com a natureza bastante preservada, né, a gente começou a perceber, né, dentro desse processo que a gente teve, né, ali o lockdown e fechou o movimento turístico dentro do ambiente natural, a gente começou a perceber que a atividade animal começou a aumentar, né? Ela começou a ter um fluxo maior, né, de animais, e isso a gente percebendo pelas pegadas que a gente estava tendo no local.
e também diversidade de animais, né? E o que foi perceptível até pelos moradores do mosteiro, né, dos monges que residem no local, que as aves começaram a se aproximar mais. Então, algumas espécies de aves que antes não era visto ali próximo à recepção, próximo ao local que você tinha um maior volume de pessoas, né, elas começaram a aparecer e começaram a chegar mais perto. Né? Então, a gente vê nitidamente que aquele fluxo turismo, né, ele tem um impacto real sobre a rotina da fauna, né, daquele local. E eu acho interessante relacionar, porque hoje todo mundo fala do ecoturismo como uma indústria de preservação, a indústria verde, né? Mas Uhum. eu acho interessante para a gente puxar esse paralelo e entender, né, que para que de fato a gente tenha uma indústria que não seja muito impactante, mesmo ela sendo considerada uma indústria verde, né, que ela não tem ali, vamos exemplificar, como o agronegócio que tira a supressão, que faz a supressão vegetal, que tira toda a vegetação nativa, implementa a monocultura, ela acaba que ela leva o ser humano para aquelas regiões onde as outras atividades comerciais não estavam levando. Então, aquele canyon, aquele local com topografia acidentada, que o agronegócio não pode chegar, que a urbanização não pode chegar, o turismo leva o ser humano. Né? Então, se a gente está utilizando os APPs, que são as áreas de proteção permanente, para realizar uma atividade econômica, a gente tem que ter noção de que essas atividades elas causam impacto, né? E que a gente precisa sim pensar em formas de reduzir. Né? É claro que a gente não vai ser utópico e falar que não tem, que a gente vai acabar com os impactos no meio ambiente. Isso é utópico, né? A partir do momento que o Sim. ser humano se estabelece, a gente já está causando impacto, né? Então a grande Sim. sacada para mim é como mitigar esses impactos, né? Como reduzir esses processos de desgaste da natureza. Exatamente, Luiz. É isso que você falou. É utópico pensar que não. Eu vejo até em alguns momentos algumas pessoas falando, a gente não causa impacto ambiental. Não existe isso, né? A sua presença em algum lugar já causa um impacto, né? A palavra de ordem mesmo é minimizar, né? O máximo que você conseguir minimizar os impactos na natureza, né, é importante. Agora a gente tem até um paralelo em relação a isso, né? Porque assim a gente tem essa questão de minimizar os impactos, né? Como que a gente consegue fazer isso? Através do quê? De um planejamento turístico, né? Porque a gente sabe que muitos atrativos acabam que não tem esse planejamento, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre um planejamento turístico para as atividades de turismo de natureza. Bom, quando a gente estabelece qualquer atividade, né, de exploração no meio ambiente, a gente tem que buscar quais são os segmentos, né, ou normas que a gente tem que nos orientam a trabalhar de uma forma mais eficiente, né, dentro, vamos trabalhar aí com retorno econômico e com preservação ambiental, que eu acho que isso é o básico, né? Se a empresa, se você tem um destino turístico que está explorando a natureza e ele não tem um retorno econômico, isso vai acabar, né? Então a gente não adianta Até porque é um dos pensar pilares da sustentabilidade, né? Economia no também é, né? É um dos 4 pilares necessária, ali, né? né? Com certeza. Então, por exemplo, em Pirinópolis, a Secretaria do Meio Ambiente criou recentemente, né, quando eu estava como secretário, a gente deu esse pontapé inicial, ou continuou uma discussão que estava dentro do CONDEMA, que era sobre a licença ambiental dos atrativos turísticos. Então, a gente fez reuniões, né, trouxemos até o pessoal da Associação de Atrativos de Bonito, o Marcos, né, lá do Abismo em Uma, né, que era o Uhum. presidente da associação, e veio para Pirenópolis participar. A gente conseguiu um apoio com o Sebrae e fez um trabalho bem bacana. E dentro disso, a gente buscou os parâmetros que são trabalhados dentro do ICMBio para a unidade de conservação. Né? Então, qual que foi a ideia? Vamos pegar o planejamento que já existe dentro das unidades de conservação e trazer eles dentro da atividade turística nos atrativos naturais. Né? Então, o que a gente estabeleceu? Que em uma propriedade rural, ao qual você estabelece um atrativo turístico, né, a gente tem que se atentar tanto às leis de uso do solo
em áreas rurais, né, que são delimitadas muitas vezes pelo INCRA, né, as áreas de ocupação do solo, o que é reserva legal, o que é a faixa de APP, né, de área de preservação permanente, o que eu posso, o que eu não posso fazer dentro de APP, né, então criar essas condições, né, e de forma municipal, aí eu puxo a responsabilidade para cada secretaria municipal, né, tem que se criar um planejamento dentro dos destinos turísticos para você entender para onde que vai aqueles empreendimentos, né? Pirenópolis a gente tem um pouco de falha nisso, né? Porque o processo do turismo aqui ele aconteceu meio que mais puxado pela demanda do que pela capacitação. A gente foi capacitando depois que aconteceu a demanda. As pessoas começaram a vir para cá, né, e depois que a cidade foi entendendo o que era esse mercado. Então, ou seja, a gente ainda Precisava tem se muito organizar, né? que evoluir. Precisa se organizar ainda bastante, né? Principalmente nessa questão que a gente está falando do planejamento. Nessa visão, né, eu coloco que é fundamental o poder público dar aquela primeira base, aquele primeiro alicerce. Né? Então, ó, só dentro de um exemplo do processo de licenciamento ambiental daqui de Pirinópolis, a gente colocou para estabelecer quais que são as zonas de uso intensivo, que é onde você tem estabelecimento de trilhas e áreas de banho, quais que são as zonas de recuperação de impacto, identificar qual a margem do rio que está degradado, o que, que eu posso fazer para conter aquele assoreamento, na trilha, né, o que, que eu posso fazer de ações para mitigar aquele impacto que está sendo feito. Eu vou colocar uma plataforma de pedra para diminuir a compactação do solo ali e aquele processo de criar canaletas que ajudam no processo de erosão, né? Eu vou delimitar ali aquela zona onde eu não vou usar, que eu vou deixar para a natureza, ou seja, eu tenho uma área que é mais sensível, que o solo tem um campo limpo, que às vezes eu não tenho condição de investir em uma trilha suspensa para que eu tire o impacto daquele local, eu estabeleço aquele ponto como uma zona de interesse ambiental, né, que eu possa trabalhar só pesquisas ambientais com escolas, né, ou trabalhar uma zona que eu vou transformar em RPPN, né, em Reserva Particular do Patrimônio Natural. Né, então, trazer essa visão de um planejamento turístico como um todo, respeitando os ciclos, né, que a natureza tem e que cada local necessita, eu acho que é fundamental para que a gente possa trabalhar um turismo que respeite esses ciclos, né? Como eu coloquei que as aves estão aproximando mais lá da Cachoeira dos Dragões, é interessante que lá, por ser mosteiro, ele já tinha uma política de quando eu comecei a trabalhar, né, que na segunda-feira eles não abrem. É o dia da natureza se recompor. É um dia para que os lagartos, os animais, as aves tenham a sua rotina no nascer do sol. Né? Às vezes tem aves que alteram a atividade mais ao meio-dia ou o horário no começo da manhã. Né? O que a gente percebeu nesse momento, por exemplo, lá na Cachoeira dos Dragões, a gente tem o urubu-rei, né? Que é uma ave ameaçada de extinção. Ela chega até 2 metros de envergadura, né? E ela nidifica em locais que tem paredão alto, porque ela precisa daquele local para lançar o primeiro voo. Né? Essas aves de rapina, que são maiores, elas dependem das térmicas e dos locais com penhasco, né? Para que ela não gaste tanta energia ao levantar o voo. Então, quando a gente está agora fazendo a manutenção do local em dias, né, de semana, a gente percebe que os urubus eles chegam, eles dão uma rodada em cima da cachoeira. Se não tem ninguém, eles pousam ali. E ali ficam, tomam banho de sol, bebem água, descansam. Né? Agora, se tem gente na cachoeira, eles já pegam o voo e vão para outro local. Né? Então, Até esse um momento de um ritmo. descanso da natureza é importante estar num planejamento também, né? De você entender qual é a dinâmica também do local, né? Essa questão que tu falou de um dispositivo legal, né, no município para auxiliar nessa ordenação, nesse planejamento turístico, é imprescindível, né? Porque você tem atrativos que têm já uma consciência, né, que tem gestores que têm uma consciência ambiental para cuidar do lugar, que pensa além do licenciamento, às vezes, né? Sim.
Mas você também tem outros que só querem explorar e sugar ao máximo, né? Você tendo um dispositivo legal, né, que vai equiparar essas questões é de extrema importância, né? Com certeza. A gente fala muito hoje, tem uma questão ainda que está se debatendo muito dentro de visões políticas até, né, da questão do liberalismo econômico e da regulação estatal. Né? Eu acho que a gente tem que ter sempre um equilíbrio em tudo na vida, e isso também vale para o meio ambiente e para o turismo em si. Então é fundamental que você tenha um mínimo de requisitos para falar as pessoas que vão investir nessa forma de ganhar dinheiro, ela tem requisitos. Né? Porque o que a gente vê é que o meio ambiente, ele quase nunca ele é relacionado muitas vezes nos custos de qualquer atividade econômica. Então, quando você não pauta esse desgaste ambiental, essas ações de mitigação de impacto, quando você não pauta que determina, você tem que ter uma capacidade de carga para que você não tenha um desgaste daqueles locais, e isso vai contribuir na sustentabilidade, né, ou seja, na perenidade do seu negócio, eu acho que é fundamental, né, até para que esses negócios sejam sustentáveis a longo prazo. E a gente não venha a ter no futuro uma contaminação, por exemplo, do lençol freático, por atrativos que fazem seus empreendimentos de alimentação ou recepção a menos de 30 metros, né? Ou seja, dentro dos leitos dos córregos, praticamente. Né? Uma fiscalização Sim. se eles têm fossa séptica ou não, ou se ainda é aquela fossa negra que a permeabilidade da fossa faz com que o chorume vá para o solo e isso desça novamente para o lençol freático. Né? Então, a gente ter esses parâmetros é fundamental pensando no município em si e pensando na qualidade de vida como um todo. Né? Não só da Sim. preservação da natureza, mas também nessa questão da convivência, principalmente do homem e natureza. Né? A gente trabalhar a minimização do impacto, eu acho que é principalmente para que a gente possa harmonizar mais essas relações. Né? Sim, e ter uma sustentabilidade de fato, né? Que a gente vê muito que a palavra sustentabilidade ela foi em muitos momentos mal empregada, né? O meio que foi utilizada meio que como marketing, mas efetivamente não acontecia, né? Muitos lugares colocam como sustentáveis, mas não acontece a sustentabilidade de fato, né? Então é importante que aconteça de fato. Uma questão interessante que você colocou que assim, eu sempre coloco essa questão de que se o lugar é bom para o turista, né, ele tem que ser bom para quem mora também no lugar, né? Os moradores Sim. também têm que comprar essa ideia do turismo e da preservação, né? E entender que isso é um recurso que pode se acabar se não ser cuidado, né? Não tiver uma consciência ambiental em relação a isso, né? Com certeza. Luiz, a gente tem aí a questão agora do Covid, trouxe, né, dentro aí dos impactos positivos em relação ao lockdown, as pessoas estão aí enclausuradas dentro de casa, né, todas sedentas por natureza. Então, nunca se teve, eu acredito assim, que nunca se teve tanta demanda por pessoas querendo consumir, né, produtos do turismo de natureza. Então, as pessoas não estão mais querendo, né, fazer atividades em centros urbanos, elas querem ir para a natureza. Agora, a gente tem um grande desafio, né? Os destinos de natureza geralmente são as cidades do interior, né? Que Sim. são lugares que têm pouca infraestrutura, né, na área da saúde. E aí a gente tem um pós-pandemia aí, digamos, já acontecendo, né? Muitos especialistas falam que o pós-pandemia vai ser somente depois que tiver a vacina, né? Mas já está acontecendo, né? As visitações, os lugares já estão abertos, já estão recebendo. Então, desse pós-pandemia, o que você consegue passar de informações em relação a quais são os principais desafios, né, para quem opera atividade de turismo de natureza em relação a esse pós-pandemia? Bom, acho que a gente ainda está, né, no meio da pandemia. Eu lembro de ter compartilhado nas redes sociais um estudo da revista The Science, né, que ele falava que era possível que a gente teria lockdown
pelo mundo até 2021, né? Que esse processo de abrir e fechar economias seria necessário até talvez final de 2021. Até porque, como você bem disse, né, um marco que a gente vai ter para, vamos dizer, contar como pós-pandemia vai ser de fato a vacina, né? Vai ser o momento que a gente tiver essa imunização, né, das pessoas e a gente poder lutar, né, com o vírus de uma forma mais eficiente. O que a gente teve, principalmente de desafio, né, dentro dessa pandemia, é como que a gente vai fazer, né, o controle das pessoas dentro dos atrativos e principalmente como trabalhar esse processo de higienização dos espaços, sendo que a gente está trabalhando com atrativo natural. Né? Aqui em Pirenópolis foi ventilado a questão de se fazer a higienização dos corrimãos da trilha. Imagina você com a trilha de 4 quilômetros, você ter que comprar, além dos EPIs, né, para a equipe, você ter que ter um borrifador, né, algo ali que você vai ter que usar de tempo em tempo. Então, assim, são coisas que ficam... Sem contar o impacto ambiental disso, né? Qual que é o impacto da gente estar utilizando, né, esses químicos, por exemplo, como foi falado, aonde o cliente tem contato? Poxa, ele chega na cachoeira, ele senta em várias pedras da cachoeira. Como que eu vou sanitizar esse local? Né? Lembrando que ali o equilíbrio ambiental, a gente está falando desde a fauna visível, né, de aves, animais, até da microfauna, que são os fungos, que são as bactérias, que são, né, os pequenos seres que compõem a decomposição do solo dentro da mata, né, os músicos que estão ali na pedra aproveitando daquela umidade que vem da cachoeira, né? Então é praticamente inviável economicamente e ambientalmente falando, né? E é interessante porque a gente está trabalhando com a questão de uma segurança biológica que a gente depende não só do atrativo, mas da pessoa. Né? Então, para mim, o principal desafio dentro dessa questão da nova forma de se fazer turismo é que é principalmente pela cultura do brasileiro de querer burlar regras. Né? Isso é um mal do brasileiro, aonde ele, não sei se a gente tem uma crença, né, de que para a gente estar bem eu preciso burlar uma regra em determinado local. Sim, dentro disso até, só interromper um pouquinho, dentro disso até, a gente tem um exemplo em Gramado, quando eles voltaram, eles foram um dos primeiros destinos a voltar, né, a receber visitantes, tinha um hotel que ele colocou todos os protocolos de segurança, né, todos os funcionários com máscara e tudo mais, e daí muitos visitantes reclamaram que os funcionários estavam usando máscara, né, então assim, a gente vai ter visitante, né, vai ter turista que vai querer os protocolos de segurança, vai exigir, na verdade, os protocolos de segurança, e você vai ter outros que, na verdade, não vão executar os protocolos, e, na verdade, vão achar ruim que você vai estar exigindo alguma coisa nesse sentido, né? A gente vai ter esses dois tipos de público, esses dois tipos de realidade. Sim. Aqui mesmo, né, em Pirenópolis, teve essa abertura agora dia 14, mas a gente teve em alguns atrativos o pessoal relatando, né, que até o pessoal ficando admirado, porque em um dos atrativos teve-se o exemplo de uma senhora entre os 70 e 80 anos que brigou com os funcionários que não iam usar máscara. E que de forma alguma alguém ia obrigar ela a usar máscara naquele local. Porque a regra que foi estabelecida para as aberturas aqui em Pirenópolis era que os atrativos passassem por esse processo de treinamento junto com o poder público, comprovasse o treinamento da sua equipe, adquirisse equipamentos, né, que para principalmente oferir a pressão dos visitantes. E o outro ponto foi ter cartazes ao longo da trilha e nos pontos de banho, indicando para o visitante manter o distanciamento social e manter o uso de máscara quando não estiver em banho. Então, o que foi relatado, né, pelo pessoal dos atrativos é que a maior dificuldade é justamente as pessoas que estão ali visitando. Né? Então, o cara vem e fala, coloque a máscara, é para a sua segurança, é para a segurança da sua família e dos demais visitantes.
cara coloca a máscara, o vigia saiu com um ponto, ele tira a máscara de novo. Então não há um respeito nesse local e não há também um entendimento da população que nós estamos em um momento que requer ações individuais que fortalecem ações coletivas, né? Eu acho que nunca a gente viu e está vivenciando tanto esse processo da necessidade de se repensar as nossas atitudes pessoais para poder manter, né, e fortalecer essas atitudes coletivas, né? Verdade. Não, é totalmente isso. Luiz, só reforçar, pessoal, quem tiver perguntas ou considerações pode ir mandando aqui no chat que a gente vai lendo e falando ao longo da live, tá? O Liogrino, acho que é o nome do perfil dele, está falando aqui, quando a gente estava falando sobre sustentabilidade. Ele diz que considera importante estabelecer parâmetros e indicadores que nos digam que sustentabilidade é implementada nos atrativos. O conceito tem plasticidade, pode ser utilizado em muitos discursos. É um fato, né? Em muitos discursos. É o que eu tinha falado. Sustentabilidade virou uma palavra de moda, tanto que quem realmente trabalha com sustentabilidade às vezes nem gosta de utilizar essa palavra, né? Porque ela ficou muito, né, em um uso, né, que não, às vezes não faz muito sentido, né? Eu tenho duas críticas até com o uso de palavra, porque hoje em dia, com o advento da tecnologia, qualquer termo ele cai na popularidade e às vezes ele cai na má interpretação e com o advento do compartilhamento ele começa a virar demodê ou clichê. Né? Mas a sustentabilidade de fato, as pessoas não entendem que é só pensar no futuro. Né? Eu posso falar de sustentabilidade econômica, eu posso falar de sustentabilidade ambiental, né? Eu posso falar de sustentabilidade social. Né? A gente tem esse termo que ele pode ser inserido em várias questões da nossa vida até. E eu acho interessante, né, de que a gente precisa também utilizar mais o turismo na natureza, pautando no conceito que ficou perdido do que é o ecoturismo. Né? Porque às vezes as pessoas não sabem, né? Eco, que vem da palavra grega, se eu não me engano, oikos, que significa casa, nada é do que fazer o turismo na casa de alguém. Né? E quando a gente às vezes vai visitar a casa de uma outra pessoa, a gente primeiro pede licença para entrar, né? As pessoas vão entrar na casa, limpa-se os pés para entrar naquela casa. Se a pessoa dorme tal hora, geralmente você vai dormir aquele horário. Você respeita as condutas e a cultura daquela pessoa que está te recebendo. E o turismo e o ecoturismo, quando se trabalha de fato o fundamento, tanto para quem trabalha ou para quem usufrui, que seja o visitante, é fundamental que a gente comece a fortalecer mais esse conceito do respeito daquele determinado local. E, puxando para o nosso gancho, o respeito da natureza. Né? Então, entender até quando eu posso explorar e como o Liogrino, eu acho o perfil dele, que é o Diogo, né, meu amigo, colocou, que é fundamental justamente a gente ter isso. E o ICMBio já traz um trabalho fantástico estabelecendo como trabalhar a capacidade de carga dentro dos atrativos. O que vai utilizar? Ele vai utilizar basicamente qual que é a referência do tamanho da área do posto de banho, qual é o tamanho da área em volta do posto de banho, onde é possível as pessoas se acomodarem, qual que é o tamanho da sua trilha, e a partir disso, com contas referente à distância, né, que é estabelecido pelo ICMBio, é possível se estabelecer a capacidade de carga de cada atrativo. O complicado é que hoje a gente vê a maioria dos empreendimentos estabelecendo uma capacidade de carga econômica e não ambiental. Então as pessoas falam, não, eu não posso ganhar menos do que tantos por cento de lucro. Então a capacidade dele é o lucro que ele está ganhando e não a necessidade de fato de recuperação do meio ambiente e de manutenção daquele habitat, né, ou daqueles ciclos naturais que tem naquele local. Né? Então, para mim, né, esse processo também da pandemia está sendo fundamental para a gente trazer, né, para as pessoas, tanto que consomem, quanto das pessoas que trabalham com turismo, essa responsabilidade maior
com os processos naturais de cada local. Verdade. Tem uma frase até que resume bem, acho que o sentido real da palavra sustentabilidade, Luiz, que é aquela: nós não herdamos o mundo dos nossos antepassados, nós o pegamos emprestados dos nossos filhos. Então, acho que essa frase, assim, ela ilustra bem, né, o que é realmente a sustentabilidade, né, e que ela não é só ambiental, é também social, é também cultural e é também econômica, né. E de se pensar na questão que você colocou da capacidade de carga, nesse momento de pandemia, a gente vê protocolos de segurança aí que muitas vezes a gente não consegue aplicar no turismo de natureza porque a gente tem uma outra dinâmica, né? Então, você falar para um operador de turismo que ele tem que reduzir em 50%, 60% a sua capacidade de atendimento, às vezes a capacidade de atendimento dele já é de 4 pessoas, por exemplo. Às vezes ele tem uma operação que ele só atua com 4 pessoas, se ele reduzir 50% da capacidade dele, vai ter só 2. Então, são realidades diferentes, né? Então, por isso que tem que se pensar, às vezes, em protocolos diferentes também, nesse sentido da pandemia, né? É importante. Esse foi um cuidado que até o pessoal da associação aqui dos atrativos de Pirenópolis estava com esse medo, porque é muito peculiar. Tanto como a forma que cada atrativo trabalha, tanto quanto o espaço que cada atrativo possui, e tanto quanto como as pessoas consomem aquele atrativo. Né? Então, se a pessoa tem uma trilha que ela faz de um lado ou do outro, quantos postos de banho ela tem, como que ela vai fazer o controle da aglomeração nesses locais, se é viável ou não, né? E se ela já tinha um controle anterior de capacidade de carga, será que vai ser sustentável economicamente a redução de 50%, sendo que a capacidade dela já era bem reduzida, vamos colocar assim, mediante ao local ou ao que se propõe dentro dos outros atrativos? Né? Então, são pontos bem complexos, né, acredito, e que tem essa questão da particularidade de cada atrativo. Né? É um tema que requer essa transversalidade dentro das normas para que não ingesse a administração de cada atrativo, mas também que tenha um mínimo de segurança e de requisitos para que não deixe solto demais, que é aquela questão que a gente estava falando da gente balancear, né, a quantidade de regras e a quantidade de permissividade que possa ter determinado mercado, né, ou segmento econômico. Verdade. Até dentro desse contexto das capacidades de carga da pandemia, é um ponto que realmente é crítico, né? Que você não sabe até onde essa capacidade ela traz um equilíbrio no sentido de que você tem, né? Agora uma demanda muito grande de pessoas procurando turismo de natureza. Mas você não pode atender todo mundo, que você tem que reduzir sua capacidade de atendimento por causa da pandemia. Sim. Você reduzindo a sua capacidade de atendimento, sua receita também cai, né? Então, como fazer para equilibrar isso? Né? Tendo uma redução, né, nas visitações, na sua capacidade de atendimento, e continuando sendo sustentável economicamente, né? O que tu acha dessa questão, desse ponto, que é um ponto crítico, assim, né? Que eu vejo que é uma preocupação de muitos empreendimentos. Bom, em determinadas questões, até do ecoturismo, eu acho bem complicada, porque a gente fala muitas vezes do meio ambiente sendo um local de acesso para todos, sendo necessária a qualidade de vida e sendo um direito de todo cidadão, e quando você vai para uma exploração da natureza em uma área particular, você já tem a precificação daquele produto, que é antagônico a você dar direito a todos, né? Porque o preço ele vai limitar a condição social da pessoa que vai frequentar aquele atrativo. O que a gente tem visto, por exemplo, nas pesquisas que foram feitas pela universidade e até ao qual eu participei em Pirenópolis, é que o nível de escolaridade e o poder de consumo da pessoa ela está relacionada ao nível de exigência que ela tem quanto à preservação do local ou não. Né? Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando um pouco da cultura da pessoa,
do nível de entendimento que ela tem sobre o que é sustentabilidade, sobre quais são esses parâmetros que o atrativo deve ter, né, ou não, e sobre, eu acho que o conceito até em si que ela mesmo tem. Então, o que eu vejo é que a maior dificuldade que a gente vai ter é justamente na precificação desse produto. Será que a gente está no momento que a gente vai ter uma elitização do consumo do ecoturismo ainda maior? Porque a gente já vem de um processo crescente disso, aonde os produtos de ecoturismo muitas vezes ele requerem uns equipamentos específicos, como é a prática do rapel, de um rafting, de uma tirolesa, e isso tem um custo. Tem um custo de implementação, tem um custo de operação, né? Tem um custo de segurança de vida, né, dentro do turismo de aventura. Então, o que eu vejo é que, por exemplo, um atrativo recebia 400 pessoas a preço X. Né? O pessoal agora, a gente está com um problema que tem muita gente que não tem dinheiro, porque a gente está em pandemia. O pessoal está economizando o máximo. Mas, por outro lado, a gente tem um monte de funcionário público e de pessoas que estavam com carteira assinada e que não perderam sua renda, que está com dinheiro acumulado. Porque eles não estão indo para shopping, eles não estão comprando roupa nova para festa e para Não estão balada. viajando para o exterior, né? Não estão viajando para os destinos turísticos, né? Eles não estão consumindo muito McDonald's, essas coisas muitas vezes que só tem, né? Você tem que sair de casa para você consumir. Então, por exemplo, nesse fim de semana, a gente teve aumento, eu acho que de 300% do volume de ligações pelo WhatsApp procurando a Cachoeira dos Dragões. Porque falou que Pirinópolis ia abrir, a procura foi imensa, né? Tá todo mundo enclausurado. Tá todo mundo querendo consumir natureza, querendo ar puro, né? E querendo se fortalecer também, caso venha ter uma Covid, né? Então a gente está falando de atividade ao ar livre, a gente está falando de bem-estar e de qualidade de vida. Então acredito eu que a gente possa ter, né, em um período curto de tempo, quem sabe até um aumento dos preços, né, do produto turismo e natureza, e com isso a gente ter esse processo de elitização do consumo da natureza. Sim, é isso que eu enxergo também. A gente vai ter esse momento aí, porque vai ter que se buscar um equilíbrio, né, em relação às operações de turismo no quesito econômico, né? Porque, igual tu falou no início, né, e toda atividade econômica ela visa lucro, né? E nessa questão de viabilidade do lucro da empresa, se pensar que tem uma diminuição, precisa se equiparar isso de alguma forma, né? E a forma que vai ser é aumentar os preços e, como você disse, acabar tendo essa elitização do turismo por um período, né? E aí o que fazer com a população local, né? Que às vezes não tem, às vezes já não teriam acesso, né, às visitações nos atrativos. Sim. E agora, né? Como que vai ser essa questão? Como a gente vai trabalhar a questão do pertencimento, né? As pessoas que moram nesses destinos, né, e não conseguem às vezes acessar. Aqui em Formosa mesmo, a gente tem um Parque Municipal do Itiquira, né, que é um atrativo, né, bastante conhecido, e tem muita gente que mora em Formosa, nasceu em Formosa e nunca foi ao Parque Municipal do Itiquira, né? Então, assim, isso já acontece com um ticket médio baixo aí. Se a gente tiver essa elitização, acho que a gente vai reforçar cada vez mais esse problema, né, da população não conseguir ter o sentimento de pertencimento em relação ao destino, né, turístico, né? E isso é um problema que acontece em vários locais. Em Bonito, eu vi que eles conseguiram, não agora, mas assim, há tempos eles tentaram reverter essa questão em quem é morador local paga um valor menor nas entradas, um dia específico da semana, né, que teria uma baixa procura, e também que eu acho muito interessante que eles fizeram nas escolas, é obrigatório ter a disciplina de turismo, né? Então, desde pequena ali as crianças sabem que a vocação daquele destino, daquela cidade, do local onde eles moram é o turismo e entendem o que é o turismo, né? Desde pequenos ali. Então, você tem o sentimento de pertencimento sendo plantado ali desde cedo, né? Sim. Acho que é uma opção interessante de ser colocada, né? Você vê alguma outra forma de se trabalhar esse pertencimento dentro dessa questão
de que a gente vai ter essa elitização de qualquer forma? Eu acho que isso vem de encontro com o que eu falei da necessidade da gente se atentar do mercado do turismo à natureza com os conceitos do ecoturismo. Né? Então, essa questão de trabalhar a educação ambiental, por exemplo, dentro das escolas e a valorização do patrimônio local, ela é fundamental para que a própria comunidade veja o mercado do turismo como uma questão positiva e também com as necessidades de conservação daquele patrimônio, que é um patrimônio inerente e necessário à qualidade de vida de todas as pessoas que residem naquela comunidade. Eu acho interessante essa questão do patrimônio, que é a questão do pertencimento. E eu até uso nas minhas palestras, quando eu trabalhava como guia aqui em Pirinópolis, no City Tour, né, que eu uso o exemplo de um aparelho celular. Quando eu pego um aparelho celular e compro ele na loja, ele é simplesmente um produto, que ele tem a sua configuração ali comum, que é igual a inúmeros aparelhos que foram produzidos. A partir do momento que eu coloco números na agenda, que eu faço fotos no aparelho, que eu baixo aplicativos do meu gosto, eu já começo a olhar aquele aparelho não como um produto, mas como um patrimônio, porque tem algo ali dentro que me pertence. Eu tenho um vínculo com o aparelho, uma pessoalidade com o aparelho que me faz valorizar aquele aparelho de uma forma diferente dos outros que estão na loja. Porque aquele que está na loja não tem nada que se relaciona comigo. Né? Então é fundamental a gente criar essa noção de pertencimento dentro das escolas e dentro da comunidade para que elas possam entender de fato quais são as necessidades da gente fazer uma conservação desse ambiente natural, né, que está ali à nossa volta, qual é a relação direta com a qualidade de vida nossa, né, para que a gente possa, então, ter esse processo de valorização do meio ambiente, né, e, de certa forma, criar esse processo de sustentabilidade a longo prazo. Sim. Realmente. Luiz, a gente está vendo aí uma demanda, né, de procura grande por natureza, né, já. E a tendência é só aumentar, né? Quanto mais, quando criar vacina, então, aí as pessoas vão ter mais liberdade de sair. Então, a gente está vendo uma valorização do turismo nacional, né, do turismo doméstico. E, né, dentro do turismo doméstico, em específico mesmo, turismo de natureza. Sim. Como criar experiências que realmente incentivem, né, esse turista, esse visitante, não só buscar lazer, buscar, às vezes, uma interação real com a natureza, né, para que a gente consiga trabalhar a consciência ambiental com as pessoas, né, porque a gente vê muito o trabalho da educação ambiental dentro do turismo pedagógico, né, e aí é um turismo mais direcionado para isso, para trabalhar a educação ambiental com as escolas. Mas no dia a dia, que o turista busca mais o lazer, né? Conta um pouco para a gente das experiências que você já teve em relação a isso, de despertar mais essa conexão homem-natureza nas visitações turísticas. Bom, acho que a gente não precisa inventar a roda, né? Tem muito material falando sobre isso, né? E voltando ao que eu falei, bate diretamente dentro do conceito do ecoturismo, que é o quê? Criar uma consciência ambientalista no visitante através da interpretação do meio ambiente ou do meio que está inserido aquele produto. Então isso vai muito mais de quem oferece o produto do que quem consome. Como eu dei o exemplo de que quando você vai visitar uma casa da pessoa, você tem que se adequar às normas daquela pessoa, o consumidor, quem vai para o destino, é que tem que se adequar às normas que aquele local tem. Por isso que volta a gente falar do quanto é fundamental cada destino turístico ter, né, o seu arranjo, né, legal ali junto com a Câmara dos Vereadores, junto com o poder público, que possa trazer quais são as condições de consumo desse local. Aí, dentro do empreendedor do turismo, né, ele que tem que mostrar para o cliente o valor daquele patrimônio. O porquê que a pessoa tem que ter uma consciência ambiental. O porquê que ela não pode jogar o lixo na trilha. O porquê que em determinados locais você está colocando uma passarela de madeira.
Não é só para benefício e para o conforto do cliente. Há uma noção de você mitigar o impacto ambiental, principalmente pelo pisoteio. Mas as pessoas não sabem disso. Porque quem busca informação sobre isso é quem está empreendendo. O cliente ele só quer pagar, entrar no atrativo, consumir o produto e ir embora. Agora, cabe ao empreendimento ter placas que tragam informações sobre as aves do local, ter um informativo sobre que vegetação é aquela, né? Também com o cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, eu fiz um trabalho há bastante tempo na Cachoeira do Abade, que foi identificar as plantas com livros e colocar placas. Quando tinha uso medicinal, a gente só colocava uso medicinal. Porque se eu coloco para que serve e a pessoa se identifica com aquilo, ela vai lá e quebra a planta para levar para casa. Porque ela quer aquilo que está ali. Ah, isso é bom para o estômago. Opa, eu estou com a dor no estômago, vou aqui colher. Né? Entender Então, com a farmácia, né? Vai né? colhendo ali. Então a informação ela tem que ter uma medida também de aceitação do público, né? E o que eu acho interessante, por exemplo, em específico na Cachoeira dos Dragões, todo cliente que chega recebe uma orientação básica, falando de como ele deve se portar naquele local. Porque a gente entende que não é todo mundo que está preparado para visitar a natureza e respeitar a natureza de fato como ela deve ser respeitada. O ser humano ele acha que a natureza é o local onde ele pode extravasar, onde ele não está no trabalho que ele tem que estar com roupa social, então ali ele pode fazer o que ele quiser. Ah, porque ele está no momento de lazer, que eu estou tomando às vezes, então aqui eu posso estar no meu momento de lazer também, e não é bem assim. Né? Quando você estabelece uma visitação turística, quando você tem uma relação comercial de consumo de um bem, ele tem que entender que aquele momento ele tem que se adequar às regras de visitação do local e se adequar também a quem está junto do local ali. Né? Então, essa parte de você trazer o turista para ter essa valorização, eu acho que é mais responsabilidade do empreendedor e do poder público enquanto criar essas condições e também informar o turista do patrimônio que ele está ali consumindo e dos cuidados que ele tem que ter com aquele patrimônio. Exatamente. Eu vejo que isso também tem relação direta com a maneira que se é divulgada esse destino, né? Porque se você, a gente tem aí essa palavra, eu acho até muito engraçada, instagramização, né, dos lugares, em que muitas pessoas viajam só para tirar foto para o Instagram, né? E a relação com a natureza, assim, eu gerencio o Ecobocaino, né, que é em Formosa, que também é um parque ecológico. E a gente recebe muitas pessoas que às vezes vai só para tirar foto mesmo. Às vezes não dá um mergulho na cachoeira, né, não tem uma interação. Dá ok, a pessoa quer tirar uma foto e fazer, mas eu acho que isso também tem muito a ver com como é comunicado esse destino para as pessoas, né? Se às vezes você coloca alguma coisa mais de vou ter um contato com a natureza, alguma coisa nesse sentido, as pessoas quando vão, elas buscam se conectar mais com a natureza porque teve uma prévia, né, nas divulgações, né, desse empreendimento, elas tiveram uma prévia, elas meio que se prepararam ali que vão ter um contato com a natureza, né? Acho que essa forma da divulgação também, ela auxilia nesse processo, né? E as pessoas, elas gostam, né, dessa interação. Da Cobucana mesmo, a gente postou no Instagram um vídeo de um macaquinho também com a questão do lockdown, a gente viu alguns animais retornando ali para os locais que fazia tempo que não ia, né? Um macaquinho que foi buscar um mamão e saiu com um mamão na frente da casa, assim. E teve várias curtidas, todo mundo achou o máximo, assim. Então, quando fala que pode, né, no briefing de segurança a gente fala para as pessoas que elas podem encontrar, às vezes, algum animal selvagem durante a trilha, algumas pessoas se assustam, outras já acham o máximo, falam, quero ver mesmo, né, queria ver uma onça, queria ver alguma coisa assim. Sim. Então, eu acho que a comunicação também, né, que esse atrativo, que esse empreendimento passa em relação ao objetivo, né, das operações dele, também fazem um diferencial na hora, né, que a pessoa chega ali para visitar, né. Isso aí, eu até faltou colocar um dado que eu achei interessante, que eu pesquisei, que diminuiu muito a poluição atmosférica,
né? Dados da emissão de gás carbônico da China foram surpreendentes. A Europa diminuiu em 40% a emissão de gases poluentes, né? E esses gases, eles têm um efeito diretamente na saúde nossa, do ser humano. A gente não está falando só da Sim. poluição ambiental e impacto na natureza. Então, para mim, o que é fundamental das pessoas inserirem dentro do discurso ambientalista é que o cuidado com o meio ambiente é um cuidado com a vida do ser humano. O equilíbrio ambiental ele está diretamente relacionado à nossa qualidade de vida, né? Ao Exato. distanciamento dos períodos chuvosos, que aumenta o período de seca, tem o processo direto na saúde respiratória da população. Agora a gente está hoje em Pirinópolis com o Morro do Frota queimando, que é um cartão postal aqui perto da cidade. Então a gente está num processo já recorrente, que todo ano praticamente a gente tem queimada, né? E as pessoas às vezes não se dão conta de que cuidar do meio ambiente é cuidar da sua própria saúde, né? E eu queria puxar também um pouquinho o gancho para a questão das aves, né? Porque eu sou observador de aves, né? Essa observação dos efeitos positivos foi, né, nessa questão de estar no meio ambiente, né? E é uma fatia que é pouco explorada nos atrativos turísticos. Pirinópolis, a gente já está com a lista com mais de 350 espécies de aves registradas. No Brasil, são mais de 1.800 espécies. A gente está dentro do continente sul-americano, que é considerado o continente das aves no mundo. A maior biodiversidade de aves está na América do Sul. Os três países que têm a maior biodiversidade, que é Colômbia, Venezuela e Brasil, é aqui na América do Sul. Então, assim, é uma riqueza patrimonial que a gente tem e está sendo pouquíssimo explorada pelos atrativos turísticos, né? Não se tem nenhum material de divulgação do que se pode encontrar dentro de cada atrativo para poder atrair essa fatia, né? E eu até imprimi, queria trazer aqui para vocês uma foto que eu consegui, que foi do urubu-rei, né? Essa Olha, ave ela é uma ave ameaçada de extinção, né? Ela chega aí até 2 metros de envergadura e lá na Cachoeira dos Dragões a gente está tendo ela visitando bem próximo, né? Ali a Cachoeira 8, que é o local onde eles ficam mais. Né? Então eu consegui, já estava mais de ano querendo uma foto dele mais então, próxima para pegar os detalhes e foi essa, a pandemia me trouxe essa oportunidade, porque a gente via um, dois chegando na cachoeira e sempre que tinha turista eles não pousavam. Então eu nunca conseguia me aproximar deles. Né? Então com essa perda do movimento, aí agora eu já cheguei a ver 8 indivíduos na cachoeira, então assim um bando bem expressivo em se tratando de uma ave ameaçada de extinção. E a outra que eu fiz sim. foto também foi desse beija-flor lindo, né? Vou colocar Olha que mais foto lindo. aqui para vocês verem. Esse daí, isso. Ele é Dá pra ver. o estrelinha ametista, né? Que ele tem Ah, esse papo roxo lindo e eu uhum. também já estava há anos já tentando fazer uma foto, né? Porque eu tô com um projeto de fazer o primeiro guia de aves de Pirenópolis, que é uma necessidade que a gente tem de mostrar para as pessoas essas belezas, né? Para que elas Sim, possam ir para uma trilha de cachoeira e não ficar esperando só o banho. Só chegar dentro da cachoeira, que todo o processo da trilha, ela começa a perceber mais o ambiente que está à sua volta. Que eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa trazer para as pessoas esse sentimento de pertencimento, né? A gente precisa trazer as belezas que a gente tem à tona para esses visitantes, para que eles em si comecem a se conscientizar, né, do seu papel tanto na valorização e quanto na conservação, né, de toda essa riqueza que a gente tem. verdade, Luiz. Acho que até uma coisa que pode ser considerada também aí dentro dos efeitos positivos do lockdown, né, é a questão dessa conexão com a natureza, dessa busca, na verdade, pela natureza que aumentou, né? E eu acho interessante também que muitos destinos estão até produzindo novos conteúdos, novos produtos, na verdade, né, do turismo de natureza, porque às vezes não enxergava sei lá, uma observação de aves seria interessante, agora conseguem enxergar que sim, é algo que as pessoas querem ver, é algo que é atrativo, né? Às vezes tinha, sei lá, um mirante, né, que a pessoa às vezes, como santo de casa às vezes não faz milagre, né? Às vezes a gente tá no local, acha que aquilo não é muito interessante, né?
E essa busca maior, essa busca que aumentou pela natureza, ela acredito que despertou mais, né, e despertou de uma forma diferente das pessoas explorarem mais os atrativos no sentido de novos produtos, né? De explorar, até eu nem gosto muito dessa palavra, mas de utilizar esses recursos, né, de outras maneiras. Exato. É o que está em voga, né? O turismo de experiência, proporcionar essa experiência para as pessoas que em locais que o seu local é único, né? Então, pensar em novos produtos e novas possibilidades, eu acho que também a gente trouxe, né, com o lockdown, trouxe um pouco dessas questões. Luiz, a gente está indo para os minutos finais aqui. Se você quiser falar um pouquinho, né, sobre como é lá na Cachoeira dos Dragões, como é a operação da Cachoeira dos Dragões, se ela está aberta ou não. Por ter um mosteiro budista, eu acho que é bem peculiar também, bem interessante, né? O local e com certeza são pessoas que têm um outro tipo de relação com a natureza, né? Para mim foi uma experiência fantástica, né? Minha primeira experiência como gerente de atrativo em Pirenópolis, né? E o que eu achei interessante foi isso, porque antes do entrar eles já tinham algumas ações que preconizavam respeito do meio ambiente. Como eu falei, segunda-feira e terça a gente não abre hipótese alguma, terça é só para grupos agendados e segunda é o dia da natureza. Com a pandemia, é bem provável que a gente vá trabalhar somente sexta, sábado e domingo, até que se tenha a vacina de fato. A gente não vai voltar com a operação total, essa é uma preocupação da diretoria do mosteiro, principalmente com os trabalhadores, né, que estão ali, que são pessoas que a gente está ali trabalhando com pessoas da própria região, né? E o que eu acho interessante é que já antes da pandemia, a política do mosteiro para quem é morador da cidade é que em qualquer dia da semana ele pague o quanto ele quiser, né? O que o preço do ingresso não seja um bloqueio para que a pessoa que mora no local visite e conheça o patrimônio Legal. Que é dela. Né? Nos feriados a gente pede 50% de contribuição, mas em qualquer dia, mesmo em final de semana, o morador de Pirenópolis ele escolhe o quanto ele quer pagar. Né? Então isso é uma política que favorece bastante. Aê. O tempo passa muito rápido, a gente nem vê e já acabou. Mas vamos continuar aqui só para a gente finalizar. Pode continuar o que eu estava falando. Bom, aí como eu estava falando, né, isso é uma política muito interessante que eu acho que é necessária, né, que a gente dê de fato um diferencial e que, por que não monetário, né? Porque geralmente o que as pessoas que eu vejo, né, que quem é morador não consome o turismo porque ele vê uma relação de um preço caro quando ela mora no próprio local. Não que seja caro o preço do atrativo, mas por ela morar naquele local, ter nascido ali, ela não consegue perceber muitas vezes a relação, né, ali do preço com ela e ela só vê ali um preço justo quando se tem um favorecimento. E o que eu acredito que de fato é necessário e muito importante. Né? Porque se a gente trata o meio ambiente, se a própria Constituição Federal coloca o meio ambiente como um bem necessário à qualidade de vida da sociedade, eu acho que cada município tinha que ter uma lei. Se é um município atrativo, que realmente deveria ser lei, que todos o morador, né, ou que seja nascido ou que mora através de comprovante, receba no mínimo 50% de desconto. Eu acho que isso, para mim, deveria ser lei para que todos os atrativos funcionassem assim. Porque, de fato, a gente começa a tirar essa questão das pessoas não consumirem porque não tem grana. Porque a principal seleção de consumo de produtos e serviços é o valor monetário. Né? Então, Sim. Acho que para mim essa é a primeira política que acho que os destinos deveriam ter, é essa, que quem mora naquele local, ele tem que ser sim beneficiado e tem que ter uma política específica para que ele possa consumir o produto que é onde ele mora, né? Que é a casa onde ele está. Sim, é até uma questão que a gente começa a trabalhar o tripé do turismo, né? Que é sempre o desenvolvimento através do poder público, privado e sociedade. E com, né, esse desconto de entrada, você começa a trabalhar no quesito da sociedade, da comunidade local, né? Dela ter, a gente trabalhar o tão
tão sonhado e tão querido sentimento de pertencimento, né, dessa população, né, porque isso é um fator que diferencia com certeza um destino turístico de sucesso de outro que está patinando ali para estar em ascensão, né? Essa inserção Isso. das pessoas. Até queria dar um alô aí, que acabou de entrar na live aí, o Doug Cerrado, que faz um trabalho fantástico de observação da fauna na região dos Pirineus, Ah, com instalação de câmeras, né, aquelas câmeras trap, e ele certo. já conseguiu tirar foto aqui na região de Pirinópolis de anta, da onça-pintada, onça-parda, catitu, veado mateiro, a onça pintada negra, né? Ela toda preta. E a gente nem imaginava que esses bichos estavam aqui tão próximo. E às vezes Uhum. próximo aos atrativos. Aqui mesmo na Cachoeira dos Dragões, o caseiro falou: opa, essa pegada de onça fazia tempo que eu não via ela chegar tão próxima aqui. Né? Então, no caminho que ele faz da chácara dele até o atrativo, ele já está identificando novas pegadas que não tinham antes. Né? Então, realmente esses efeitos que a gente falou no começo, né, positivos para a natureza, foi isso. Deu uma folga da atividade humana, a natureza voltou a ter a sua rotina mais preservada. E até um outro Sim. detalhe, o Márcio Jaime, que está aí, que é fiscal do Parque Estadual dos Pirineus, que está participando da live, agradecer aí pela presença, né? No Parque dos Pirineus, em julho, o pessoal divulgou imagens, né? Foto de um podrinho que foi comido, que eu não lembro aqui em Pirinópolis de ver já há bastante tempo. Né? Então, realmente a natureza deu uma folguinha, os animais estão mais próximos e eu, no caso, estou aproveitando a oportunidade para ir para campo e tentar registrar mais aves. Ótimo. Não, deu uma trégua, né? Os animais voltam, né, para casa deles, né? Isso. Essa questão do monitoramento da fauna é muito interessante e interessante de ser divulgado também, né? Lá na Ecobocaina também a gente tem uma parceria com um grupo de biólogos da savana brasileira que eles também fazem monitoramento, né? E lá a gente conseguiu imagens também de anta, viadinho com filhote, né? É, onça pintada, onça parda. Então, você vê os animais se apropriando do local, né? Mesmo que é a casa deles, né? Essa questão. Sim. O Márcio Jaime falou que eu mesmo não conheço muitos atrativos, acho muito caro para nós, pirinopolinos. Né? É a Que é questão que a essa gente estava visão que a gente falando. estava falando, né? E, Porque quando a pessoa nasceu e a vida inteira tá ali, né, desfrutando, por exemplo, do Rio das Almas, que é um bem público, e quando você chega nos atrativos, você tem um valor sendo cobrado, que às vezes as pessoas falam, ah, mas a água ela é de todos, tudo bem, mas o que se cobra no atrativo não é sobre a água, é sobre a estrutura de acesso, é sobre o conforto de uma recepção bem montada, é o salva-vidas que te dá segurança no banho da trilha, é a pavimentação no acesso que vai te dar segurança. Então é isso que as pessoas cobram. Então a gente tem que entender que tudo isso tem custo e que para que seja sustentável ao longo do tempo, a parte financeira tem que ser pautada, isso é fato. Né? sim, E é bem interessante também a gente ver que as pessoas também da cidade estão começando a perceber mais o local. Aqui em Pirenópolis mesmo, essa questão da instagramização dos locais, né, que você estava falando, a gente sim, teve a população local visitando atrativos mais próximos aqui à cidade que não estavam sendo visitados antes, que as pessoas não conheciam. Né? Então, eu acho que é fundamental, né, que a partir desse processo da pandemia a gente comece a trabalhar, né, dentro das pessoas da cidade essa valorização da sua própria casa, né, com e certeza. essa atenção ao como a gente pode fazer para ajudar na conservação do meio ambiente. Verdade. O Ilogrino está falando, iniciativa louvável, atrelando a necessidade de valorização, da valoração, né, através desse calhamaço de informações ricas, trilhas interpretadas e sentimento de pertencimento serratense, né, que é um resumo aí do que a gente está falando, né. A professora Demais. Giovana falando turismo responsável, né, o sonho de todo destino, né, ter um turismo responsável. Bom, Luiz, a gente já completou aí nosso tempo, até passamos um pouquinho, mas foi ótimo,
né? Agradeço em nome da BBTU, da professora Giovana, agradeço por ter aceitado o convite, para a gente ter esse bate-papo aí, né, a respeito de turismo de natureza. E obrigada também a todo mundo que participou, tá? E os outros conteúdos, igual eu falei no início, quem quiser assistir, tá tudo no nosso canal no YouTube da BBTU-GO, tá bom? Obrigada, Luiz. Bom demais, Até. agradeço aí pela sua mediação, Katielink, né? Muito importante. E essa troca de informações aí, a gente vê que tem um alinhamento aí dos conceitos que é muito bacana, né? Quando a gente troca informações, isso vai gerando conhecimento, né? E queria agradecer a todo mundo que participou, né? A Giovana aí pela oportunidade e agradecer também o Estevão, que acabou de entrar aí, que é um observador de aves, né, da região aqui de Pirenópolis. Ele é de Goiânia, mas está fazendo um trabalho fantástico aqui na região. E já chamar o pessoal, dia 19 do 11 de novembro, a gente vai fazer uma live aqui pela BB Tour, onde eu vou estar entrevistando o Estevão, que é um carinha aí de 14 anos que já é um fenômeno na observação de aves do Brasil, e eu estou tendo o prazer, né, de me aproximar mais com ele, né? A gente já está, ele está fazendo um projeto de uma publicação científica sobre as aves dos Pirineus, aonde eu vou entrar com apoio, porque parte da lista que foi feita por um ornitólogo aqui, as contribuições tem eu, meu pai, está participando da live aí também. Então a gente vai reunir esses conhecimentos das observações que já foram feitas e o Estevam vai publicar esse artigo científico. Que eu acho que é o começo aí para a gente trazer essa valorização das aves e do birdwatching, né, que é o turismo de observação de aves, que tem uma possibilidade enorme de crescimento dentro do Brasil. Com certeza, e quando mais se fala de um assunto, né, mais ele se populariza, né? Então é muito importante a gente falar mais sobre birdwatching mesmo, sobre observação de aves. Assim, muitas pessoas que não conhecem, né, e a gente consegue popularizar mais, né, esse tipo de turismo. Luiz, obrigada a todo mundo que está assistindo. Até a Valeu. próxima quinta-feira, na próxima live de quinta. Tchau. Tchau, tchau.